amigos, começa agora mais um podcast Semana Tech. Eu sou o Rafael Cato e estão aqui comigo Lucas Agrela. E aí, pessoal? Gustavo Guzmão. Fala, moçada. E nas câmeras ele, sempre, Carlos Eduardo Silva. Tudo bem, amigos? Tudo certo. Tudo bem, Guzmão? Só alegria. Só alegria. O podcast dessa semana teremos aqui 3 blocos que eu separei para a gente discutir. Um primeiro bloco sobre mobilidade, então vamos discutir novidades de smartphones e também do WhatsApp, que deixou muita gente contente por aí. Um segundo bloco sobre a Electrolar Show, que você foi, Lucas, aquela semana, e poderá falar sobre novidades que você encontrou por lá. E um último bloco, uma notícia que deixou muita gente preocupada, que o Gustavo Guzmão vai comentar aqui, que é o Ashley Madison e os hackers prometendo vazar os dados de 37 milhões de usuários. Tô com medo das minhas fotos peladas vazarem. Medo, eu tenho medo das suas fotos não vazarem. Então, primeiro bloco, mobilidade. Temos o WhatsApp com uma novidade de que para Android você vai poder silenciar o seu amigo chato. Você vai conseguir silenciar o chato, aquela pessoa que você sempre quis silenciar e não queria bloquear, porque bloquear dá pra ver, né? Dá pra perceber. Já silenciei o Agrela. Pra não parecer mal educado, agora você pode... Você pode silenciar essa pessoa da mesma forma. Funciona de forma bastante parecida com o que você tem hoje nos grupos, né? Essencialmente você clica sobre a janela do chat da pessoa e você consegue silenciá-la por 1 hora, 8 horas. Acho que por 1 hora, 8 horas. 1 hora, 8 horas e aí 1 ano. É um intervalo bem razoável. O cara esquecer mesmo. E outra novidade legal, que talvez até tenha sido um pouco mal explicada, é que ele tem ainda um novo recurso chamado de marcar como não lido. É mais ou menos como o seu e-mail. Você leu aquela mensagem e aí você, não posso esquecer de ver essa mensagem mais tarde. E aí você marca como não lida. Só que o que é importante ressaltar aqui é que a pessoa vai receber o tique duplo para mostrar que você visualizou a mensagem dela. Então cuidado com isso. Não é tão útil assim quanto parece. Na verdade, é mais se a pessoa tem muitos contatos, muitas conversas, para não se perder naquilo que ela precisa responder, ela pode marcar como é no Não é tanto para dar um gato assim na pessoa. Mas alguém faz isso? É útil? Eu não sei. Alguém realmente inútil. Usa o responder mais tarde de algum e-mail? Eu marco como favorito. Se você responde mais tarde, geralmente você não responde. Normalmente. Sendo bem sincero. Normalmente no Gmail eu dou uma estrelinha lá e para lembrar depois. Ou eu marco com a bandeirinha no Outlook, só que quando eu marco com a bandeirinha eu sempre esqueço. Porque fica muito escondido ali no canto. Né? E a outra novidade que eles trouxeram nessa versão do aplicativo, que ainda não é a versão oficial que está na Google Play, ela está só lá no site do WhatsApp, que é onde eles disponibilizam, exatamente, as versões com as atualizações mais recentes. Sim. Você vai conseguir também comprimir um pouco mais os dados das chamadas de voz que você faz via WhatsApp. Então, se você você tem um plano de 3G ali que é pequenininho, você não quer gastar muito, mas mesmo assim quer falar com seus amigos pelo WhatsApp, você consegue ativar esse recurso e ele não perde muita qualidade de ligação. Não que a qualidade da ligação do WhatsApp hoje seja muito boa. A gente fez até um teste faz uns 2 meses, 2 a 3 meses, e a qualidade de ligação ainda é melhor no Viber, que ele acaba oferecendo uma boa relação de custo-benefício no sentido de consumo de dados e qualidade de ligação, e no Skype, só que o Skype consome muitos dados e é só recomendável para ser usado no Wi-Fi. Você me ligou de lá do Electrolar pelo WhatsApp? Liguei e funcionou bem. Legal, cara. O som ficou limpinho, até melhor do que a ligação que eu faço pelo celular mesmo. Porque não passa por operadora, né? Não passa por operadora, não tem não bota um chiadinho no meio para dar aquele charme, né? A Karen aqui, que é a nossa repórter, está falando para você desvirar essa manga. Acho que você está com uma manga virada. Estou com uma manga virada. Aqui. É verdade. Obrigado, Karen. Obrigado, sempre mãe. Preocupado com a sua imagem no podcast. Além de mobilidade, falamos do WhatsApp, novidades sobre smartphones, lançamentos que devem acontecer na próxima semana. A Motorola já anunciou um evento no dia 28. É isso? Dia 28, esse daí é o evento acho que mais aguardado da semana que vem. Junto com o lançamento do Windows 10, que vai ser no dia seguinte. Dia 29. Então, dia 28, segundo todos os rumores que estão pipocando pela imprensa internacional, a gente vai ter, no mínimo, mais um Moto X, uma nova geração do Moto X, e é altamente provável que a gente também tenha uma nova versão do Moto G. Sim.
O convite que foi divulgado para a imprensa não mostra muito sobre o que vai ser esse evento. Eles só falam que você vai mudar a forma como você se relaciona com o seu smartphone. Mas se eu me lembro muito bem... Tem um beijos moto no final. Tem um beijos que é meio moto no final, perturbador, é verdade. Isso é meio estranho, mas beleza, não né? diz nada também. A menos que você possa dar um beijo Moto no celular, G uma coisa assim. é esperado. Moto X é quase certo. Quase certo. Teremos talvez Moto 360? Moto 360, eu acho que... Olha, é uma possibilidade. É uma possibilidade, né? mas não tem muitos rumores fortes sobre isso circulando na imprensa internacional. O Moto 360, ele ainda é um aparelho que está à venda no mercado. Ele foi muito bem aceito, ele foi o smartwatch com Android Wear mais vendido do ano passado. Mas elogiado também, né? Mais elogiado também redondo. pelo formato redondo, porque afinal de contas foi pioneiro mesmo o design redondo num relógio, smartwatch no caso, né? E agora a gente provavelmente deve ver uma nova versão do Moto 360 esse ano também, já que ele foi lançado no ano passado, mas por enquanto nada foi dito. Resta saber e aguardar a próxima terça-feira, a gente vai descobrir o que vai acontecer. É mais provável só o Moto G e o Moto X mesmo. Eu acho também porque no ano passado eles lançaram em épocas diferentes. O Moto G e o X vieram em setembro, se me lembro bem, 4 de setembro do ano passado. Foi um ano depois do Moto Foi X. Um pouco menos de um ano depois. Do Moto G. Não, foi um pouco mais de um ano depois do lançamento do Moto X e um pouco menos do Moto G. Foi bem no meio da data dos dois lançamentos. Já existe um rumor internacional falando que um novo Moto 360 poderia ser pareado com iPhones. Um aplicativo que... Isso seria bacana. Viria desenvolvido pela Motorola junto com o Android Wear. E aí revolucionaria um pouco as coisas e usuários de iPhone teriam mais smartwatches para ser daria um tapa na cara da Apple, né? Não, na verdade em parceria, mas assim, uma coisa... Você tem um de luxo e você tem um mais baratinho. Ah, tá. Não há nenhuma garantia que isso talvez aconteça ou seja anunciado no dia 28. Mas é uma coisa no radar aí até o final do ano. Sim. É provável que... Enquanto em relação aos motos smartphones aí, o do Moto G tinha até vazado umas informações dele, assim, mas tá tudo meio no ar ainda. Meio que confirmaram mais ou menos só o tamanho da tela, que deve ser 5 polegadas mesmo, e talvez possa mudar para Full HD. Agora Não sei, se ele mudar para Full HD, eu acho que o preço vai subir muito. Então, mas aí tá naquela discussão, né? Porque o preço, em alguns sites aqui, inclusive aqui do Brasil, deram um preço aparentemente vazado também, né? Que ele chegaria a R$900. Aí ele ocuparia quase o patamar do Moto X, do primeiro Moto X. Ele meio que quase subiria de categoria. Ele fica no topo da gama intermediária de smartphones. Exato, ele ficaria no topo da gama intermediária e o Moto E cumpriria o papel de concorrente da Xiaomi. Concorrente da Xiaomi, da Asus e de todo mundo. Seria uma mudança assim nos papéis dos celulares da Motorola mesmo dentro mas seria até de certa forma uma evolução natural de você deixou de ter um smartphone tão básico quanto o primeiro Moto E e passou a ter um Moto E super potente, que o novo Moto E de segunda geração, ele chega a ser mais potente do que o Moto G. Porque ele usa um Snapdragon 410, tem suporte 4G, e aí nos benchmarks ele decolou, deixou o Moto G lá para trás, a duração de bateria também foi melhor, ele foi melhor em essencialmente tudo, exceto na câmera. Então, e desse Moto G novo, estão dizendo que ele pode vir com 410, o Snapdragon 410. Que é o mesmo processador que também equipa o Xiaomi, Exato, o Redmi e aí 2. não seria tão condizente com o preço dele, mas talvez pode ser que ele venha com 610? 615, que é o octa-core. Exato, que é 64 bits também. Que está no Xperia M4 Aqua. Exato, e aí faria mais sentido pela faixa de preço dele. Faria mais sentido porque é justamente mesmo essa ideia Exatamente, mesmo. E aí ele está entre 1 ou 2 GB de RAM, não confirmaram ainda, e tá nessas, né? Só vamos descobrir no dia 28 mesmo. Outros smartphones que devem chegar, na verdade, em agosto. Num evento que está para acontecer da Samsung Sim. no exterior. O Note Edge. O Galaxy 6 Edge, certo? Note. E o Note Edge, e o Note Edge 6. Note Note 6 Edge, não sei, é muito nome. Samsung Galaxy Note Edge 6.4. Isso. Android 5.1.1, 32 GB de armazenamento interno, câmeras de 16 e 5 megapixels, com um display de 0,6 polegada maior. Grande mudança em relação ao que a gente viu no S6, mas acho que a grande vantagem desse aparelho vai ser, se todas essas specs que você mencionou se confirmarem, a inovação. A simplificação que a Samsung fez na TouchWiz.
Ela tirou muitos aplicativos que vinham pré-instalados e deixou só os recursos essenciais. Aqueles recursos como aquele scroll com os olhos que você fazia com a cabeça, que no momento da cabeça você perdeu, aquele negócio de você passar a mão sobre o celular para trocar de foto também. Cara, é bem foi engraçado. deixado para trás pela Samsung. E a gente já viu isso no S6 e historicamente a Samsung leva os recursos do S6 para a linha Note e adiciona mais alguns, porque o Note de diferente ele tem, além de uma tela maior, a caneta, né, a S Pen. Ela provavelmente deve vir com algum recurso novo, apesar dela já ter uma série de recursos para quem gosta de usar a canetinha na tela do smartphone. Cara, esse negócio de mexer com o olho, a tela, é muito engraçado. É muito engraçado. E nunca funcionava. Eu quero te mostrar como é que funciona meu celular, ele mexe conforme eu olho pra ele, olha que legal. Aí você fica tentando lá e isso aqui não dá certo. Você sempre vai mostrar alguma coisa pra alguém desse tipo, não dá certo. Exatamente. Eu vou mostrar a tela do meu celular que acende, olha que legal. Ih, não funciona. A Samsung anunciou também que o Galaxy Tab S2 vai chegar em agosto. Esse é o concorrente pesado do iPad, né? Mas a grande pergunta, alguém ainda compra um tablet? Um tablet? Acho que essa nossa... É bonito, é poderoso, Se alguém comprou, faz algum sentido? Qual que era o Tab S do ano passado? Tab S do ano passado. Então, se não tem alguém razão comprou para aquilo comprar. lá, não vai comprar um esse Tab é o Tab S2. S2. Então, Sim. não vai ter muita razão, porque o Tab S já é um tablet muito bom. O Tab S ele é realmente um tablet muito bom, ele tem uma resolução de tela tão alta que até vídeo em Full HD fica meio estranho lá, porque a proporção dele, se eu não me engano, é 4:3. Em agosto, tela Super AMOLED com resolução 2048 por 1536. Vai aumentar um 4:3. pouquinho. Muitos pixels numa tela de um tablet, mas o que eu achei interessante sobre essa notícia é que aparentemente a Samsung abandonou os modelos de 10,5 polegadas, que eram tablets maiores do que o próprio iPad, que foi um cara que lançou o conceito de tablet no mercado de consumo de eletrônicos aqui. Algumas perguntas chegando aqui. Primeiro, o comentário, eu perguntei sobre se alguém ainda compra tablets. O Vinícius Bud comenta que tablet é bom para criancinhas. Verdade, mas esse daí você não vai querer dar na mão do seu filho assim. Até pelo preço, né? Ele faz um comentário super negativo em relação ao Moto G, falando que ele é uma porcaria? Uma porcaria, só que com um palavrão, digamos assim. Precisa falar assim, cara, calma. O Victor Martins pergunta se o Moto G não é inferior, não entendia inferior a que ou a quem. Moto G inferior é o Moto E. O atual. E as pessoas reclamando, obviamente, dos preços no Brasil, com que os produtos chegam. E aqui duas perguntas. Primeiro sobre o iPhone, quando vem? O iPhone? O novo iPhone e se a Xiaomi vai lançar mais alguma coisa. A Xiaomi já homologou o Redmi Note e ele deve ser lançado provavelmente ainda esse ano. Ele é um aparelho um pouco mais, acho que bastante mais potente do que o Redmi 2. Só que a gente não tem ainda informações sobre preços e tal. A gente chegou até a fazer uma análise rápida sobre esse aparelho aqui já no Infolab. Tem um vídeo aí, depois o Cadu pode mostrar para vocês. E ele é um aparelho respeitável, tem uma tela grande e uma configuração razoável. Ele seria um ótimo concorrente para essa gama de dispositivos Topo do mid-end. Topo do mid-end, exatamente. Seria os smartphones vendidos na faixa entre R$1.000 e R$2.000. A classe média alta do celular. Classe média alta do celular. Muito bem, muito bem. Boa definição. Mas aí, essencialmente, ele concorreria com o Moto X, o Galaxy A5 e o Huawei Ascend P7. Huawei. Não sei falar, eu falo Huawei. Pergunta sobre o iPhone, o lançamento que a Samsung vai fazer no mês que vem também é um pouco para descolar em relação ao que a Apple costuma fazer, porque antes os lançamentos aconteciam no mesmo mês. Eles só descobriram agora que isso não era uma boa estratégia, obviamente, porque eles não conseguiam a atenção que a Apple consegue na mídia, então eles vão descolar alguns meses. Os lançamentos da Apple são engraçados, né? Que sempre rola entre setembro e outubro. Aí em junho ou maio começam os rumores, vazou a imagem do iPhone novo, daí desmentem no mês seguinte, daí no outro mês aí eles falam os rumores mais fortes, aí desmentem, daí volta pro mês do lançamento. Porque a gente está entrando na temporada aqui, realmente, o segundo semestre dos lançamentos para as compras de Natal. As compras de Natal. Então os produtos precisam começar a chegar. Exato. Agora. Alguns outros comentários aqui. O João Dias pergunta se nós temos alguma recomendação de tablet para ler HQs.
Olha, eu não sou um fã de leitura de HQs em tablets porque você tem que ficar dando zoom toda hora, a maior parte dos aplicativos é meio ruim. Depende do tablet, né? Depende do tablet. Vai ter um tablet com uma tela gigante lá, você não... Mas o problema com tablets com telas grandes para ler HQ é que eu não enxergo o tamanho das letrinhas do Meu negócio. Deus, então mini. Não sei. Sim, então... Essa de quantos graus de miopia você tem. Aqui, vamos fazer um teste com tablets que temos no Infolab. A gente baixa os aplicativos da Marvel ou da DC e a gente avalia qual que é melhor. Dá uma ótima matéria. Sim, isso é verdade. Mas esses aplicativos oficiais normalmente são melhores, são muito mais otimizados do que Perfect Viewer, essas coisas assim. Nós estamos falando de aplicativos... De verdade. Não vamos testar com aplicativos não de pirataria. O Vinícius também comenta aqui por que tanta capacidade nos aparelhos, se não usamos nem a metade, não é a obsolescência programada? Acho que sim. Mas qual a relação potência e obsolescência programada? Mas, assim, se você não usa, não seria bem obsolescência. Exatamente. Mas na verdade está sendo lançado coisas novas e isso incentiva você a comprar o que é mais novo, né? A obsolescência programada, na verdade, está no software, né? A falta de atualização de software que faz você ir atrás de outro produto. E vai rolar depois de 2 anos, não depois de 1, assim, né? Não, normalmente uns 2 anos o ciclo de troca de tablets. O smartphone é 1 ano. Com 2 anos ele tá quase morrendo, né? Então, com 2 anos ele já tá... com 2 anos ele tá capengando, acho que tá na hora de eu trocar. Não, pelo menos o discurso de todas as fabricantes com as quais eu já falei é esse. Ciclo de troca de tablets é de 2 anos e de smartphones é de 1 ano. Então, se você tem o seu smartphone há mais de 1 ano... Para as fabricantes, o seu aparelho já está velho. Por isso que o Tab S2 não faz muito sentido. Por isso que ele não faz muito sentido. Por isso que os Tab... Bom, se a gente for entrar nesse mérito, a Apple tem vários aparelhos que não fazem mais sentido. Já. Exato. Sobre aparelhos que fazem sentido ou não, o Lucas essa semana foi na Electrolar Show, que está terminando hoje é o último dia, certo? E ele viu diversas coisas. Algumas coisas fazem mais sentido do que outras, outras não fazem sentido algum, sobretudo por conta do preço que ele viu. O que você viu de legal lá? Quando você chegou aqui, você falou assim, testei um fone por indução óssea. Me parece que foi a coisa que você achou mais legal. Isso com certeza foi a coisa mais legal. Ouvir música por indução óssea é estranho, mas ao mesmo tempo é muito legal, porque você consegue ouvir claramente o ambiente ao seu redor e você consegue ouvir a música também. Então, para fazer exercícios, se você corre na esteira, corre na rua ou algo do tipo... É muito interessante isso, é um fone Bluetooth com uma autonomia de bateria de até 6 horas, compatível com tudo que tiver Bluetooth, então se o celular for Android, iOS, Windows Phone, todo mundo vai funcionar lá. E o problema só que eu encontrei com isso é que você tem que se acostumar, porque ele fica aqui posicionado na frente das orelhas e ele vibra. Então você sente um leve incômodo no começo, né? Porque você não está acostumado a ter alguma coisa vibrando no seu rosto assim, né? Mas no geral é um aparelho bem interessante, ele vai ser lançado pela Maxprint por R$200, agora no mês de agosto. E já tem algumas outras opções assim, mas a Maxprint está investindo bastante nesse produto. A Maxprint, por sinal, só para fazer um parênteses aqui, quem já ouviu falar da DAS é a mesma marca. A DAS agora foi absorvida e a Maxprint vai ser a marca para tudo. DAS? Isso, nunca ouvi falar. D-A-Z-Z. Faz acessórios para games. Sério? Continuo sem ouvir falar. Um produto que você viu lá, fotografou, nós publicamos ontem no site e foi o maior sucesso ao contrário, só que não, foi o tênis inteligente do Baidu que a MediaTek trouxe. Então, exatamente. Ao invés de você ter um celular com GPS, você monitorar onde está o seu filho, você coloca só um tênis. É mais difícil de perder. É mais difícil de perder. É mais difícil de perder e ao mesmo tempo é mais discreto, né? Seu filho pode não saber. Apesar que aquele tênis, depois o Cadu pode colocar a imagem discreto. Calma, eu não falei que o visual dele é discreto, é que ele é discreto para monitoramento, Sim. né? Ele é um aparelho que tem um chip da MediaTek e ele tem um GPS e essencialmente manda as informações para o seu smartphone. Ele tem um aparelhinho desse tamanho mais ou menos, que é colocado embaixo da palmilha do tênis e a criança anda com aquilo. Se perder o celular, tudo bem, o pai ainda sabe onde ela está. Ele instala o Ele é um antivírus tênis, na criança também. Instala. Não, nunca mais você consegue tirar os tênis da criança. Não, brincadeira. Esses tênis foram desenvolvidos pelo Baidu junto com a 361 Degrees, que é uma fabricante de calçados da China. Mas essa fabricante, inclusive, vende algumas coisas aqui no Brasil.
mas esse tênis ainda não tem nenhuma previsão de chegar por aqui. E a MediaTek também apresentou umas coisas meio bizarras além dessa, que, né, fora uma coisa normal, que era uma pulseira de monitoramento de exercícios, que usa o chip da MediaTek. Eles também apresentaram um recipiente para você preparar seu próprio vinho e aí você troca as informações sobre o processo, né, de fazer todo o seu vinho em casa, porque demora muito tempo, né? Então você recebe as notificações no seu celular para quando você tem que trocar, você tem que pegar as coisas, colocar mais água, mexer nas uvas e tudo mais. É bem curioso. Dois comentários aqui que vão nos ajudar na discussão. Primeiro, o Roberto, o Baidu Tênis, vem com RAW 123, é um comentário dele. É o 361, na verdade. Sua criança seu filho começa a falar propaganda assim pra você. E o Vinícius pergunta se nós vamos falar da TechPix agora. Calma, cara. Vou pegar esse comentário do Vinícius sobre a TechPix, que é assim, não fui, quem foi na feira foi você, mas me parece que é o seguinte, a gente tem uma série de bugigangas sendo lançadas, é a feira de bugigangas e de acessórios que não muda o mercado e tal, na verdade. E é uma feira também voltada não para o consumidor final, mas para comerciante, o varejo no Brasil. Então, de produtos que essas pessoas podem travar conhecimento com eles e comprar lotes e vender nas suas cidades ou nas suas redes varejistas. E aí nisso tem muita coisa que é absolutamente inútil. Como uma caixa de som que flutua, por exemplo. Exatamente, uma caixa de som que flutua. Que é caro, era 600 reais. 600 reais, uma caixa de som. Não vou falar que ela é feia nem que ela é chata, ela é legal, interessante, ela flutua, e gira. Uma caixinha de som em formato de bolinha, bem legal, ela funciona ela evita por magnetismo, um ímã e um motorzinho embaixo que fica girando. Conceito simples, mas a aplicação não é tão vista assim no mercado. Vai chegar por 600 reais da Multilaser e a Multilaser está provavelmente fazendo um acordo de white brand com alguma marca, uma fabricante chinesa, porque numa pesquisa muito, muito rápida que eu fiz no AliExpress eu encontrei o mesmo produto por $120. Então, além de importar, mudar a marca, a Multilaser está ganhando uma graninha. Está com preço ok, então. Está com preço ok. E tal. Mas acho que essas marcas também brasileiras, elas acabam tendo muito disso, de ir no mercado chinês, ver o que é. Sim. As marquinhas locais lá estão fazendo. Bota a marca dela lá para tentar passar um pouco mais de credibilidade. Exatamente. Mas assim, é um produto ok, não tem nada, não temos nada contra esse produto. Mas saiba que ele é mais legal porque ele flutua do que realmente pela qualidade do som. Não, me parece que essa feira é um pouco isso. Sim, é muito dessas coisas assim. São bugigangas, como você define muito bem. São coisas muito bugigangas, mas muito legais. Não, é legal, para quem é ótimo. Exatamente. É um produto legal, mas você não pagaria 600 reais. Então 600 reais você não pagaria, mas 200, 300? Quem sabe? Até que dá para encarar. Dá para encarar. Não, sim, aqui, o Vinícius comenta, deveria haver mais desses eventos. Concordo. Sim, acho que e ter níveis diferentes de produtos e de tecnologias, e vendo as empresas que atuam no Brasil, mesmo as internacionais, fazendo grandes lançamentos como elas fazem nas feiras de fora. A gente não tem aqui alguma coisa do tamanho da IFA, por exemplo. A Eletrolar não é a IFA. Ninguém vai lançar alguma coisa mundial na Eletrolar. Seria ótimo se isso acontecesse, né? Não só para a marca que está lançando, mas para todo o ambiente de negócio aqui, que seria muito melhor. As pessoas ainda estão num debate aqui sobre computadores e sobre smartphones. Eu vou passar, depois a gente lê com calma. Chegando numa outra discussão aqui que deixou o Gustavo Guzmão muito preocupado, como ele disse no começo deste podcast, que foi um vazamento, um ataque hacker ao Ashley Madison, site de relacionamento e de pulada de cerca. Então, 37 milhões de usuários estão com os seus dados comprometidos. Quem hackeou o site está fazendo uma chantagem com a empresa, falando que ou você tira o site de vez do ar ou a gente vai divulgar o nome e os dados de toda a galera que está lá dentro. Sim, é que os hackers estavam acusando o site de ser amoral, mas também os caras... Imoral. Perdão, desculpa pelo analfabetismo aqui. Os hackers estão acusando o site de ser imoral, mas o que eles estão fazendo também não era muito moral, né? É meio que o sujo falando do mal lavado. Exatamente. Eles estão roubando dado que inclui dados pessoais, número de cartão de crédito, todo esse monte de coisa que você vai se preocupar se cair na internet.
de 37 milhões de pessoas, estão ameaçando vazar, inclusive com umas fotos lá que as pessoas trocam por lá, né? Eu trouxe aqui o que nós escrevemos na matéria com todas as informações que eles estão prometendo vazar. Sim. Todos os dados dos clientes, incluindo perfis com todas as fantasias sexuais secretas. Transações com cartão de crédito, nomes, endereços reais, além de documentos e e-mails dos empregados. Isso não é bacana se eles vazarem isso, por mais que, ok, eles estão dizendo que o site incentiva uma atividade imoral, né? Não, eles falam que, e não só isso, que na verdade incentiva a prostituição. O da prostituição é o outro lá, que é o... Como é que é o... Mais uma discussão sobre... que vazou do Ashley Madison e do outro, que era que é um site para homens ricos encontrarem mulheres interessadas. Que dá toda a rede da Avid, que tem o Ashley Madison, tem o Cougar Town, e tem um terceiro. E tem um terceiro que eles estão acusando de ser uma rede de prostituição para homens ricos, que é uma rede de relacionamentos voltada para mulheres que estão procurando caras ricos e bem-sucedidos. Eles dizem que esse site incentiva a prostituição. E eles querem acabar com isso e com o Ashley Madison, que incentiva a pulada de cerca, o adultério. Mas né, o que eles estão fazendo também não é meio combater fogo com fogo, né? Pegou um crime assim e cometeu um crime para tentar bloquear outro crime. Adultério ainda é crime em algum lugar? Quer dizer, algum país ocidental ainda é crime? Essa é uma boa pergunta, mas eu acho... Acho que não. Então, as marcas da Avid Life Media, que é a dona, é Ashley Madison, CougarLife.com, EstablishedMan.com. Exato, EstablishedMan, que é o que eles dizem que está incentivando prostituição. Porque é um site para mulheres procurarem homens ricos e bem-sucedidos. É isso. Eu achei meio imbecil a ideia dele, mas beleza. Bem, tem quem use, imagino eu. Mas se não tivesse, não existia, né? Exato, eles estão ameaçando vazar os dados de todos os usuários desses 3 sites, na verdade. 2 problemas. Um problema que a Avid Life pretendia um IPO este ano. Acho que não vai rolar mais. Não vai rolar mais. Já era um IPO previsto de $200 milhões. Que não é pouca coisa, né? Que não é razoável. Sim. Razoável. Já desistiram. Obviamente não tem condição nenhuma de lançar ações na bolsa com uma crise dessa. Sim. E uma outra discussão que começou, que é o seguinte, que os usuários desses sites, eles fazem as contas e depois para sair do site você tem que pagar $20 para apagar o seu perfil. E as pessoas não pagam, não tem o perfil deletado e agora, provavelmente, mesmo pagando, o seu perfil ainda fica lá no banco de dados. Sim, que é o que os hackers disseram. Então, aumentou uma discussão muito maior sobre direitos e usos dos dados, né? Sim, a Avid, ela lucrou acho que uns milhões de dólares ano passado só com gente pagando para tirar o perfil de lá, dos 3 sites. Só que pelo que os hackers vazaram, eles não vazaram as informações dos usuários, mas eles vazaram alguns contratos, assim, alguns termos de uso e descobriram que mesmo se você paga, seus dados continuam lá. E aí o cara que pagou deve ter se sentido um pouco passado, acho que sentiu passar a perna nele, né? Não, sem dúvida. Mas é uma discussão muito séria, né? Porque se você teoricamente deveria ter o direito ter direito sobre as suas informações. E se você paga por esse esquecimento... Mais ainda, você mais ainda, né? Agora, acho que o grupo como um todo está com um grande problema. E, sem dúvida, entrar na bolsa num momento desse não tem a mínima chance. Eu acho difícil de uma investigação da polícia, do FBI, que seja, encontrar esses caras que hackearam. Estão dizendo que pode ser alguém de dentro, porque ele já conhecia muito bem a estrutura da Avid. E, cara, pode ser. Eu imagino que não vão conseguir prender esses caras que fizeram isso e eu não sei que fim que vai levar a Avid. Porque eu não sei se eles vão parar de fazer os negócios deles e aí os caras vão vazar esses 37 milhões de dados aí e vão tomar a Avid vai levar um monte de processo, imagino. Sim. Sem dúvidas. Tem aqui um comentário, o Roberto comenta aqui, processo neles. Um clássico. É o que vai começar. Eu imagino que vai começar desde já, né? O Léo Vinícius comenta sobre privacidade de dados do usuário. A privacidade dos dados é algo que levará anos para que todos entendam que todos os sites, aqui imagino que está dizendo, vão manter seus dados. Vai ser uma guerra do futuro, privacidade de dados. Sim. E aquela coisa, se o seu dado ainda não foi roubado, ele será roubado um dia em algum lugar. Né? Só assusta ainda mais uma empresa que
com informações tão sensíveis quanto a pulada de cerca ou adultério, não tem o mínimo de segurança, assim, né? Conseguir. Mas também a gente não poderia esperar muita outra coisa se ela cobra do usuário $20 para pagar o perfil. Então, que nesse caso é uma relação como parece esse login de dentro, eles podem ter feito uma bela proteção, mas um cara que estava lá dentro, ele vai ver que esquecer esse buraco aqui, vou sair dessa empresa e vou ferrar com eles. É bem provável que tenha sido algo de ex-funcionário mesmo, especialmente de TI. Podia até ser uma backdoor que eles deixaram para facilitar o acesso deles mesmo, igual acontece nos casos de espionagem, aí que algumas empresas deixam alegadamente deixam um backdoor para a NSA entrar e ver os dados dos usuários. Eles podem ter feito isso para eles mesmos, né? E aí? Tem aqui um comentário que eu achei engraçado, peraí, deixa eu achar aqui. Gilberto Furtado. Me espanta alguém usar um site como esse se existe Tinder grátis hoje em dia. Isso é verdade. Bom... É um ponto. Bom ponto. Mas o problema é o seguinte, que o site existe desde 2001. Sim, ele é mais velho que o Tinder, né? Ele é bem mais velho que o Tinder, tem muito mais usuários. Os 37 milhões aí, vai saber desde quando você fez uma conta lá atrás, quando não tinha Tinder. Isso daí você não pagou para tirar lá, quer dizer, ou você pagou e não tiraram, o que é pior ainda. Exato, aí ficou lá. E o Ashley Madison, em específico, ele é usado em geral, até aqui no Brasil, por pessoas que não estão tentando cometer adultério, estão só procurando alguém mesmo. Do tipo, estão a fim de conhecer alguém, não saem de casa pessoas, e entra nesse site. Exatamente. Usar o Tinder, até porque o Ashley Madison fez um trabalho de marketing muito melhor do que o Tinder ao longo de muitos anos, né? E foi muito centrado também na figura do fundador lá, o Noel, alguma coisa, não lembro o sobrenome dele. Sim. Então ele sempre deu entrevistas, pesquisas sobre adultério, sempre tinha, e pesquisas locais sobre o comportamento sexual dos brasileiros, comportamento sexual dos latinos e por aí vai. Então eles foram sempre muito melhor no marketing. Exato, o Tinder já se espalhou mais boca a boca do que por... Sim. Uma empresa mais nova e a outra um pouco mais antiga que ainda dependia de anúncios na televisão. Até tinha um comentário numa notícia na Inglaterra falando sobre o IPO, que eles ganharam muitos usuários no exterior quando eles foram para a televisão. Eles fizeram anúncio na Inglaterra de televisão em horário nobre, então eles conseguiram muitos usuários. Obviamente, você faz propaganda na televisão, você consegue muita gente, 37 milhões. Para fechar esse bloco de segurança e o nosso podcast dessa quinta-feira, temos aí o Windows XP, né? Que está ali, né? Ainda dando briga, ainda dando problemas. Dando notícias. Então, ele já não tinha mais suporte desde o ano passado, certo? Sim. Só que a pessoa ainda poderia receber atualizações de pacotes de segurança contra vírus se ela tivesse instalado o Security Essentials, da Microsoft. Exato. Ela avisou ontem que acabou o Security Essentials, não vai ter mais atualização para o Windows XP e acabou a última camada de segurança que os Windows XP que ainda sobravam, ainda restam. Tinham, né? Agora já era. Agora, se você não tem suporte estendido lá, igual a Marinha Norte-Americana tem, seu Windows XP... O governo chinês, né? O governo chinês também. E alguns bancos também. Né? E alguns bancos. Se você não é nenhum desses três aí, seu Windows XP tá lá uma porta aberta para qualquer falhazinha que encontrarem, qualquer novo vírus que surgir. Encontram falha todo dia, surge um novo vírus praticamente todo dia. Seu Windows XP vai estar lá aberto, só esperando para ser invadido. Ou só esperando você clicar no link errado. Com o lançamento da semana que vem. Então, eles estão encerrando a última pá de cal sobre o negócio. Então, fica na hora do cara. A Microsoft não aguenta mais ouvir do XP, né, cara? Eles devem olhar, caramba, mano, o que estão usando esse negócio? Para de usar isso aqui. Deve ser a piada da empresa, né? Então. O pessoal ainda tá usando isso aí. Não deve ser a piada, né? Porque ainda é o maior sucesso, né? Piada foi o milênio. Não, aí já... Piada foi o Vista. Não, mas aí já é frustração. O XP foi um caso de sucesso. Mas aí já é frustração, né? Então, mas os caras ficam pensando, a gente conseguiu fazer nada melhor do que isso pro pessoal mudar. Então... Deve bater um pouco de tristeza assim nos desenvolvedores. Mas enfim, acho que o Windows XP vai acabar, cara. Tem que acabar uma hora. Já pararam com o suporte, não tem mais o que a Microsoft tirar deles ali. O máximo que vai ser é quando... o governo chinês, a Marinha Norte-Americana, e quem mais você falou? Os bancos. Alguns bancos lá desistiram de usar o XP de vez e aí acabou até o suporte estendido, né? Eu não sei que alguns comentários estão falando do Rafael e o Vinícius, o Fábio,
que o Bradesco usa e o Itaú usam também. Não sei se, eu não sei se eles... Eu lembro que eu conversei com eles ano passado, lá eles estavam em processo de mudança, não sei... Migração para o Windows 7, né? Para o Windows 7. Pularam e que eles usavam o Windows XP nas máquinas de caixa eletrônico. Sim, caixa eletrônico. Mas era aquela versão embedded, acho que tem suporte estendido e eles devem ter pagado também para ter suporte a mais da Microsoft, ou seja, eles não estão... Não, os bancos estão seguros. Não é que o caixa eletrônico está seguro, se você vai conseguir botar um vírus ali no caixa eletrônico fácil. Não, ele está relativamente bem protegido. Um último só, falando em hackear, para a gente fechar, notícia que saiu essa semana da Chrysler, que agora você pode hackear carros. Sim, um Jeep que foi hackeado. A Wired que testou, né? Botaram um repórter deles lá para dirigir o carro e botaram 2 hackers para invadir o carro a, sei lá, 16 km de distância. Estavam na casa deles, o cara estava dirigindo, os caras começaram a invadir o carro dele. Ligaram o som, ligaram o ar-condicionado, aumentaram o volume, desligaram o motor do carro na rodovia. Tudo remotamente. E também conseguem controlar o rolo. Exato, não conseguiram jogar o cara numa vala lá, e o carro ficou lá, atolado numa vala. Imagina se ele tivesse XP, esse carro. Se tivesse XP, o carro explodia, né? Certo, as pessoas também estão confirmando aqui que os caixas eletrônicos usam XP. Sim. As pessoas já viram. A gente já viu aqui na própria build mesmo, tinha um caixa eletrônico no nosso andar lá que usava XP, ele reiniciou algumas vezes lá. Tem aqui um último comentário, o XP é uma vaca velha que ainda dá leite. Com este último comentário, nós terminamos o podcast dessa semana. Voltamos na semana que vem, quinta-feira, 4 horas da tarde. Abraço. Até mais, gente.